9h34. Vamos falar de Lava Jato agora, né? Bom, durante a cobertura da Operação Lava Jato para o jornal Folha de São Paulo, um repórter avarense decidiu escrever o livro A Elite na Cadeia, o dia a dia dos presos da Lava Jato. A obra acaba de ser publicada pela editora Objetiva. O repórter já tinha realizado matérias sobre o que se passava com presos do Petrolão dentro da carceragem da Polícia Federal em Curitiba e no Complexo Médico Penal em Pinhais, inclusive conversando com presos, ex-presos e seus parentes, além de carcereiros, funcionários do presídio, policiais federais e advogados. O que chamou a atenção do jornalista ao apurar a história para o livro foi a diferença entre o tratamento que é dado aos presos da Lava Jato e aos outros presos no Complexo Médico Penal em Pinhais. Foi destacado também, Giba, a importância da investigação jornalística nos dias atuais. Afinal, uma informação mal apurada, errada ou pior, mentirosa, é uma violência contra o cidadão. Nós estamos aqui... Me passa o livro, por favor. Nós estamos aqui com o Walter Nunes, ele já foi apresentado na abertura do programa, né? E vai falar sobre esse livro, A Elite na Cadeia. Walter Nunes, o dia a dia dos presos da Lava Jato, da editora Objetivo. E aí, Walter, então, finalmente, uma obra, né, de bastidores da Lava Jato. Só me permita fazer uma abertura aqui. Eu estou recebendo aqui da dona da pensão a cobrança para que eu volte e fale sobre o livro. Que bom. Pode casa lá em casa, viu? Eu deixei para a segunda meia hora do programa, né? Olha, eu fiquei nos últimos 4 anos, eu trabalhava na cobertura já da Lava Jato e a gente fica muito concentrado na parte processual e nos furos em relação ao que se tem de denúncia em relação aos agentes públicos, aos políticos, aos lobistas, aos empresários. E no final de 2015 eu comecei a me interessar pela vida, depois que Marcelo Odebrecht foi preso, sobretudo, da vida dos presos da Lava Jato. Porque, afinal de contas, vamos combinar, a gente já falou aqui um pouco sobre o sistema penal brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro. Não existe cadeia no Brasil que foi feito para acomodar e para dar segurança para quem tem um pouco mais de dinheiro. Sim. E você imagina como é que foi a mudança. O Dostoiévski tem uma boa frase que ele diz que se mede o grau de civilização de uma sociedade por meio da sua cadeia, das suas cadeias. E o que deu para ver é que o grau de civilização da sociedade brasileira ela é uma sociedade desigual, inclusive atrás das grades. As cadeias se adaptaram para receber presos como Marcelo Odebrecht, José Dirceu, Renato Duque, Cabral, e continuou sendo absolutamente cruel com os outros presos. E eu acho que isso fica muito claro no livro ali, quando você pega a situação do Complexo Médico Penal de Pinhais, que era o antigo manicômio judiciário, e você vê duas realidades muito distintas, a da 5ª e da 6ª Galeria, que era onde ficavam os presos da Lava Jato, onde tudo é limpo, silencioso, higiênico, não há relatos de tortura, não há relatos de maus tratos, e você vai para as 4 primeiras galerias do mesmo manicômio, do mesmo Complexo Médico Penal, e ali você vê situação de superlotação, ratos e baratas pelo local, enfim, é uma sociedade desigual, inclusive na cadeia, e a Lava Jato veio para expor também esse tipo de diferença, esse tipo de desigualdade que é tão permeado por praticamente todo o campo da sociedade brasileira. A Lava Jato é aquilo que a gente falou na abertura do programa, ela rende bons papos, né? Ela rendeu um seriado, um Mecanismo, né? A parte 1, parte 2 pela Netflix, e ela rende boas conversas, porque... Boas polêmicas, né? Exato, e boas polêmicas, porque tem muita coisa ainda nos bastidores aí. As coisas são passadas pra gente a conta-gotas, né? Mas poderia ser passado de baldes e baldes todo dia, porque tem muita coisa ainda obscura, né? Eu acho que a Lava Jato a gente precisa entender ainda o que aconteceu. A gente só vai ter uma ideia melhor do que significou a Operação Lava Jato com um distanciamento histórico. A Lava Jato foi quase uma unanimidade no começo. Sim. E hoje há contestações muito fortes em relação
Até a conduta de alguns agentes públicos. De pessoas, né, de relevância dentro do sistema da Lava Jato. Pois é, a Folha deu ontem uma matéria contando que o procedimento adotado para levantar o sigilo das conversas do Lula com a Dilma foi completamente atípico, não tinha acontecido antes. Eu acho que tem uma coisa ali que precisa acontecer rápido, que é o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Isso aí é preciso saber se houve problemas em relação à imparcialidade do processo, porque isso é uma questão, não é uma questão processual, é uma questão da qualidade democrática do país. Da segurança jurídica. Não é uma questão política. A questão política é eu saber se eu quero votar para o A ou para B. Já uma questão judicial, ela não deve se permear por essa lógica política. Então é preciso que se julgue logo esse caso. O Supremo está aí com esse caso para analisar e eu acho que isso daí de extrema importância para o país. Você tocou no assunto, você vai falar, Giba? É muito importante porque nós temos que defender, o Walter, defender a Constituição. Sabe? Isso é muito importante nesse momento, que o STF seja o garantidor da Constituição, independentemente de quem seja o réu, de quem seja o acusado. Tá certo? Eu acho que é primordial nesse momento. Se houve imparcialidade ou parcialidade, ele tem que basear dentro daquilo que determina a lei, dentro daquilo que está na Constituição. Por quê? Preservando a Constituição, o Brasil abre as portas para investimento. Porque ninguém vai investir no Brasil hoje porque não tem segurança jurídica. Sabe? Se o STF for para qualquer lado, isso inibe aquele que quer vir para o Brasil investir. A sociedade, no modo geral, hoje nós estamos polarizados. Né? Hoje não se olha mais para a carta que nós aprovamos, lá em 88, mas sim para o lado que está pendendo a política. Né? Bom, olha, o Walter tocou no assunto aí da matéria da Folha de ontem, né? O Sérgio Moro, ele contrariou o padrão da Lava Jato ao divulgar grampo de Lula. O levantamento foi feito pela Lava Jato em 2016 e mostrou que o juiz não tornou público outros casos em que houve escuta telefônica também. O levantamento da Lava Jato, que analisou documentos de 8 investigações em que também houve escutas telefônicas, indicou que somente no caso do ex-presidente, os áudios dos telefonemas grampeados foram anexados aos autos e o processo foi liberado ao público sem nenhum grau de sigilo. Nos outros exemplos encontrados pela Força Tarefa, todos extraídos de ações policiais supervisionadas por Moro na Lava Jato, o levantamento foi de sigilo total. As mensagens examinadas pela Folha revelam que o levantamento interno causou desconforto. Na época, os procuradores buscavam elementos que pudessem ajudar a defender Moro contra críticas. Moro chegou a ser repreendido pelo então ministro Teori Zavascki, que era o relator das ações da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, pela maneira como retirou o sigilo da investigação. Mas reclamações dirigidas ao Conselho Nacional de Justiça foram arquivadas sem que Moro sofresse nenhum constrangimento. Isso causa estranheza, porque os promotores tinham conhecimento de que o ato foi ilegal, mesmo porque a Constituição proíbe, né, a divulgação de conversa por uma questão de segurança nacional. Mas o pior de tudo isso é que os promotores são os custos-legis, são os fiscais da lei. Então deveriam ser os primeiros a denunciar o Moro, caso constatado a quebra da divulgação da conversa da presidente da República com o ex-presidente Lula. Eles deveriam ser os primeiros a denunciar isso daí e abrir o processo em relação ao juiz Sérgio Moro. É lamentável que o tribunal julgar se houve parcialidade ou não do Sérgio Moro, quando o Ministério Público sabia, pelas conversas do Intercept Brasil, que houve realmente fraude, houve realmente ilegalidade, não fraude, houve ilegalidade no procedimento, tanto do juiz quanto do Ministério Público. Ô Walter, voltando ao livro aqui, A Elite na Cadeia, o que você adianta pra gente? Como que era o dia a dia, por exemplo, obviamente, do ex-presidente Lula? O Lula tinha uma situação diferente, inclusive, dos outros presos, porque o Lula ficou confinado numa sala no quarto andar da Polícia Federal, porque quando o Moro decidiu pela prisão do Lula, ele, no despacho, ele determina que o Lula fique preso numa sala de Estado-Maior. E essa sala de Estado-Maior é uma cela individual com banheiro e algumas especificidades, como, por exemplo, televisão. Apesar que os outros presos também tinham televisão, mas ele tinha um pouco mais de
regalias ali do que os outros presos. Por outro lado, o ex-presidente Lula foi submetido a uma condição que eu acho bastante dura, que é a do isolamento. O Lula não tinha contato com os outros presos. Quando chegava num feriado, por exemplo, mesmo no final de semana, o Lula ficava sem ver ninguém. Ele só tinha contato com um carcereiro. E isso, inclusive, é usado como punição nas cadeias, você ficar isolado. Então, o Lula tinha, se por um lado ele vivia num quarto, não era uma cela como convencional, ele vivia em isolamento. Agora, tem muita coisa no livro ali, o Lula, a relação do Lula com a namorada, como o Lula se dava com o carcereiro, que é o Chastalo, que é um policial federal, que ficou famoso depois por conta da proximidade com o presidente Lula. A relação do Lula, o que ele fazia lá dentro, por exemplo, para fazer passar o tempo. O Lula é um personagem, eu acho possível que o Lula seja o maior personagem político pelo menos dos últimos 70, 80 anos. E ele não parou de fazer política lá dentro, ele continuou conversando com os correligionários. Ativo, né? Muito. E o Lula ativo. fazia uma coisa interessante, porque ele tem um assistente, um chefe de gabinete, que continuou sendo chefe de gabinete dele, né? Na prisão, que passava para ele publicações. O Lula lê muito. E o Lula passou a ver vídeos, coisa assim, de 14 horas de gravações de reuniões do PT. Então ele está ali. Ele está inteirado, né? Super inteirado. E eu tenho relatos ali de que o Lula passou bastante tempo vendo programas evangélicos. Isso. Porque ele considera que são os atores hoje que têm muita influência, tanto no governo Bolsonaro, quanto mesmo no eleitorado ali, pulverizou. A Igreja Católica perdeu bastante espaço para as igrejas evangélicas, sobretudo na periferia. Então ele acha que o PT e o campo da esquerda precisa retomar um espaço que está sendo tomado pela direita via o movimento evangélico, mas os neopentecostais, como Silas Malafaia, Edir Macedo, enfim. O Lula é um animal político. O Lula pensa 24 horas por dia em política e não parou de pensar na cadeia. Deixa eu fazer uma pergunta, Walter. Em relação aos presos da Lava Jato e outros presos lá no Presídio Federal, havia alguma... os presos da não Lava Jato, eles têm algum movimento de repulsa, de ódio dentro daquele sistema em relação a esses... Não, para entender como é que foi ali, os presos da Lava Jato ficaram... São dois momentos quando um preso... quando alguém era capturado na Lava Jato. O primeiro entra pela carceragem da Polícia Federal, que é uma carceragem pequena, são 6 celas divididas em 2 alas, em que você tem o convívio, mas ali é preso provisório, ele fica poucos dias, 2, 3 dias. Os presos da Lava Jato, depois que fazem a delação, aí ficam mais, aí eles ficam o tempo todo lá, mas eles ficam num ambiente um pouco separado dos presos comuns. E mesmo quando precisa colocar um preso comum junto com um preso da Lava Jato, às vezes mais de um, isso dura poucos dias. No complexo médico penal, que é onde eles cumprem pena, que é um presídio estadual, que é um antigo manicômio judiciário, aí a situação é diferente. Por quê? Ali tem 7 alas, na verdade, com uma ala feminina, um hospital psiquiátrico, um hospital penitenciário, uma enfermaria. E os presos comuns, inclusive os presos por problemas psicológicos, gente que cometeu assassinato. Você lembra o Cadu, aquele rapaz que matou o Glauco, o cartunista? Uhum. Lembro. O Cadu ficou nesse manicômio. Entendi. Esses presos ficam nas 4 primeiras alas, contando com a feminina, 5. E essas são alas feitas já desde a década de 50. Já os presos da Lava Jato ficam num espaço separado, é um bloco fora dessa área aqui onde estão os 5 outros, que é um bloco novo, é um bloco todo reformado. Então os presos comuns não têm acesso. O que aconteceu aqui nessas salas 5 e 6 é a convivência dos presos da Lava Jato com presos que são chamados presos do seguro do sistema penal paranaense. Quando, em 2014, acontece a Lava Jato, só em 2015 os presos da Lava Jato vão para o sistema penitenciário estadual. Quando acontece, está havendo no Paraná uma onda de rebeliões.
E nas penitenciárias estaduais, os presos começam, os ex-policiais, ex-agentes de segurança, estupradores, presos por Maria da Penha, eles são perseguidos todas as vezes que há uma rebelião. Eles são alvo dos outros presos. São os primeiros, né? Então, eles são transferidos para o Complexo Médico Penal nessa ala especial. Então, os presos da Lava Jato ficam num tipo de um seguro. E ali, sim, eles convivem com gente, com preso comum, que eram os estupradores, os assaltantes de banco, que eram policiais. Então, você tem histórias dentro do livro ali de convívio com caras bem barra pesadas. Marcelo Odebrecht ficava de frente para um sujeito que era apelidado de presidente, que era chama Emerson Rhodes. Esse cara era assaltante de banco. Esse cara, a inteligência do sistema da Polícia Civil e da Polícia Militar ficava monitorando para saber se esse cara ia ter saidinha de final de ano. E esse cara estava na frente do Marcelo Odebrecht. Bom, o livro A Elite da Cadeia, nós temos 4 minutos de programa, nós temos mais 2 assuntos para a gente comentar e para a gente encerrar aqui. Então, A Elite da Cadeia, do Walter Nunes, será lançado hoje. Aonde? Né? Isso, na área. Na área. Né? A partir das 19h30. Isso. Eu vou estar lá, vai ter um bate-papo sobre o livro e depois uma sessão de autógrafos. Eu espero que... Uma perguntinha discreta, tem o valor do livro ou não? R$ 49,90. R$ 49,90. Vai ter lá um também pessoal conhecido lá, como R$50. Também conhecido como 50 porque não vão dar troco. Ou então se quiser... A maquininha vai estar lá? Eu acho que sim. Vai vir um livreiro de São Paulo aí para cuidar disso. Tem que ter uma equipe. Tá, beleza. Você é profissa. Mas, o Walter... só para a gente finalizar aqui, já que a gente sabe que você é um jornalista da Folha de São Paulo, em poucas palavras, como é que você vê esse antagonismo, essa disputa que o presidente Bolsonaro fala tanto, mas tanto mal da Folha de São Paulo, fala mal da Mônica Bergamo, Por que isso? Eu acho que o presidente Bolsonaro precisa governar o país. Ele se preocupa, ele e a equipe dele. Eu vejo o Weintraub, por exemplo, no Twitter. É uma coisa assim... absurda. A imprensa está ali para noticiar e para fazer matéria. A gente tem qualidades e tem defeitos. O governo precisa, o presidente Bolsonaro precisa entender que num país democrático com imprensa livre, ele vai ser... haverá notícias nos jornais que ele não vai gostar e que a equipe dele não vai gostar, mas é do jogo democrático. O presidente Bolsonaro precisa entender o papel da Folha de São Paulo, o papel da TV Globo, o papel da imprensa livre. Não é possível que a gente está há um ano praticamente do governo Bolsonaro e ele não entendeu ainda que a imprensa, o papel da imprensa é cobrir o governo dele com imparcialidade e também publicar críticas. E aprimorar a democracia, né, Walter? Pois é. Bom, o lançamento então da Elite na Cadeia, hoje, às 19h30, na área. Walter Nunes estará lá, autografando os livros. Se você quer conhecer um pouquinho do que aconteceu nos bastidores da Lava Jato com os presos, a oportunidade está aqui, ó. Quem está acompanhando pela internet... R$ 49,90. R$ 49,90. Cartão de crédito também. Débito, parceladinho. cash. Fazemos qualquer negócio. Aí, Walter.